E aí depois que a gente acaba a melhoria, quer dizer que o processo já melhorou, o processo já está bom, agora a gente tem que padronizar e controlar o processo para garantir que ele sempre fique na melhor condição possível, tá? O controlar é a fase da sustentabilidade, a fase que vai garantir que você pode delargar o projeto, deixar o projeto na mão das pessoas responsáveis do processo, que o processo vai continuar bom, tá? E é claro, a gente utiliza muito controle estatístico de processo. Claro, se você está num processo bem estatístico, está medindo muito qualidade, variabilidade. E aí, para controlar, para eu garantir uma boa padronização de processo, dependendo do projeto que eu fiz, eu vou voltar para fazer planos de manutenção. Quais que são os tipos de manutenção que eu tenho? Corretiva, preventiva e preditiva. Qual que é melhor? Depende do caso. Ah, não, preventivo é sempre melhor. Ah, é? Então quantas vezes você trocou a lâmpada da sua casa antes dela queimar? Você nunca fez isso? Se você troca a lâmpada da sua casa antes dela queimar, você desperdiçou dinheiro que você não utilizou todo o tempo de vida útil dela. Tá? Então existem alguns casos que a manutenção corretiva é a melhor. E a manutenção corretiva é, eu troco depois de quebrar. Manutenção preventiva, eu troco depois de certo tempo de uso. Como, por exemplo, o óleo do nosso carro. Eu vou trocar o óleo do carro a cada 10.000 quilômetros ou a cada um ano. Então, de acordo com um certo tempo, eu vou trocar. Eu não vou medir, não vou fazer nada. Sempre a cada certo tempo eu vou trocar. Por quê? O risco de eu não trocar de acordo com esse determinado tempo é muito grande, é muito custoso. Tá? E geralmente nessa manutenção preventiva existe algum fabricante ou algum órgão maior que já falou para você, olha, troca de tempos em tempos ali, tem um engenheiro que fez os cálculos lá que fala assim, troca de tempo em tempo, você não vai ter problema, esse tipo de coisa. E a gente vai trocar. E a manutenção preditiva é a manutenção baseada em medições, tá? Então, de acordo, depois de tempos em tempos, a gente vai fazer alguma medição e de acordo com a medição a gente vai tomar alguma ação, como por exemplo, quantidade de combustível no nosso caso. No nosso carro, a gente está olhando a quantidade de combustível que tem no nosso carro. Se está chegando perto da reserva, eu abasteço. Se não está chegando perto da reserva, eu não vou abastecer. Então não vai ser medido, não vai ser baseado em tempo. Ah, eu vou abastecer meu carro a cada 2 semanas. Não, vai ser de acordo com a minha medição ali. Tá? Então a preditiva eu vou tomar uma ação de acordo com medição. Medição de temperatura, vibração, volume, quantidade e etc. E aí, para o nosso controlar, eu vou criar um plano de manutenção que vai fazer sentido para o meu processo, para que eu tenha uma boa otimização de gastos de tempos, tá? A manutenção, todas as manutenções impactam muito no nosso OEE do nosso processo. Então, se eu tinha uma disponibilidade muito baixa, quer dizer que eu não estava com um bom plano de manutenção, principalmente preventiva. Então, fazer um plano melhor de preventiva. Se eu estava com uma eficiência muito baixa, quer dizer que eu estava fazendo correções demais. Volta de novo para plano de manutenção, que provavelmente era isso que estava dando problema. Pode ser setup, pode ser outros problemas também. Mas aí a manutenção vai ajudar bastante a gente. E depois disso eu tenho controle estatístico de processo. E para isso eu utilizo muito as cartas de controle. E as cartas de controle basicamente é eu tombar a nossa curva gaussiana e eu olhar se o meu processo ele está estável e controlado. Um processo estável e controlado quer dizer um processo que ele varia em torno de uma média de acordo com a curva gaussiana, sem ele ter muitos picos e muitas variações, tá? Então, basicamente, eu vou pegar a minha curva gaussiana e eu vou criar os meus limites superior e inferior de controle. Basicamente, quais são eles? A média do meu processo, mais 3 sigmas e menos 3 sigmas. E aí eu criei os meus limites de controle. Limite de controle não tem nada a ver com limite de especificação, não esqueçam, tá? Ele é sempre média mais 3 sigmas e menos 3 sigmas. E aí eu vou plotando os gráficos do meu processo. Eu vou plotando cada medição. Ah, eu medi a temperatura, coloca lá. E a temperatura da próxima peça, coloca. E vai colocando lá e ele vai fazendo todo esse nosso gráfico. E aí, se eu tiver pontos fora do gráfico e com algumas determinadas regras, aí eu vou falar que meu processo não está controlado e estável, tá? Vocês que já fizeram Greenbelt todos, vocês sabem
que a gente não consegue melhorar um processo se ele não está controlado e estável. Então, a partir do momento que a gente começou a medir, a gente já começa a plotar essas cartas de controle. O processo não está estável, eu começo a estabilizar ele antes da gente começar a fazer as nossas medições e melhorias, nossas análises de dados e melhoria. E as cartas de controle, é claro, eu tenho diversos tipos de cartas de controle diferentes, isso vai depender dos tipos de dados. Se eu tenho os dados do tipo, vamos dizer, individuais, ou amostras unitárias, peças unitárias, eu vou utilizar o gráfico IMR, Individual Moving Range. Ou se eu tenho amostras, vamos dizer, em grupo, ou seja, eu faço lotes de 10 em 10 peças, eu posso começar a utilizar o X/R, que eu vou estar utilizando médias de cada um desses lotes de 10 peças. Agora, se eu tenho lotes grandes, lotes de 30, 50, 60 peças, eu posso tirar a média e desvio padrão deles. Então, ao invés de utilizar o X/R, eu começo a utilizar o X/S. E é claro, eu tenho gráficos do tipo por proporção, quando eu estou utilizando proporções de defeitos, por exemplo. Aí eu tenho os gráficos P-Chart, NP-Chart e U-Chart, que são os tipos de gráficos de controle diferentes que a gente vê. Desculpa. Aí depois disso, é claro, aqui mostrando um gráfico de uma carta de controle aqui do IMR, e basicamente a gente está plotando todas as nossas observações e a gente está vendo se eles estão variando aleatoriamente em torno da média. O IMR é um individual, que é o gráfico de cima ali, que são todos os pontos individuais, e o MR, Moving Range, é a diferença do ponto atual menos o ponto anterior. Então ele está medindo a diferença entre esses dois pontos, depois entre esses dois, depois entre esses dois, e plotando aqui no gráfico de baixo. Se esses dois gráficos aqui estão controlados e estáveis, não existe nenhum ponto preocupante que a gente consegue analisar no nosso Minitab. Isso significa que o meu processo está estável. Agora, terminando a nossa revisão, esse é o DMAIC inteiro, que a gente fez todos os pontos, né? Gostaria de ter entrado mais a fundo em todos, mas senão a gente ficaria 4 horas aqui, então só fiz alguns exemplos. Aconselho vocês estudarem um pouquinho mais a fundo algumas ferramentas para dar uma relembrada, para que vocês estejam bem preparados ali para o Black Belt. Vamos lá. Tiveram algumas perguntas, deixa eu ver. Primeira pergunta. Tenho muita dificuldade em montar a base de dados não sendo o exemplo Fabril. E depois, claro, interpretar o gráfico também. Bom, quando a gente define as métricas a serem medidas das nossas variáveis lá no começo, a gente também faz teste de hipótese. São duas perguntas. Então, primeiro, falando sobre montar a base de dados sem ser exemplo Fabril. Mesmo a gente saindo de eventos Fabris ou exemplos Fabris, todo o processo eu tenho que ter o quê? Qual que é a variável de saída? O que eu espero daquele processo? Qual que é o resultado que eu vou analisar? Então, por exemplo, se eu estou num exemplo administrativo, eu tenho um processo de suporte administrativo, e quando eu tenho suporte, eu tenho que ter coisas que avaliam a qualidade do meu suporte, como, por exemplo, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, CSAT do atendimento, se o atendimento foi bom ou meu problema foi resolvido ou não, tá? Então, eu tenho como medir alguns indicadores que vão avaliar se aquilo foi bom ou se foi ruim. Se eu não tenho na minha empresa, eu tenho que criar esses indicadores. Os indicadores que vão avaliar a qualidade daquele meu processo, tá? E depois eu vou criar os indicadores de variáveis de entrada. Então, no suporte qual que é a quantidade de atendimentos que eu fiz, qual que é o horário que tem o meu atendimento, quem que são meus operadores, qual que é a ferramenta de atendimento que eu utilizo, e eu vou criar variáveis de entrada para eu começar a construir minha base de dados e fazer análise de dados, tá? Então, em processos que não são Fabris, pense que todos os processos são Fabris. Todos os processos eles têm entrada e saída. Então, o principal tenta montar qual que é a variável de saída muito bem e depois qual que é a variável de entrada muito bem. E aí você vai tentar correlacionar. E lembrando o que eu falei lá no começo do SciPoc,
que é a gente falar que toda variável eu tenho que olhar para ela, eu tenho que falar assim, eu consigo medir isso? Eu sei medir isso? Por exemplo, arroz. O que do arroz, tá? A pergunta que eu gosto sempre de fazer é o que daquilo? Se eu falo arroz, o que do arroz, quer dizer que é uma variável que eu não estou medindo. Arroz, quantidade de arroz, opa, eu consigo medir quantidade, consigo medir volume, eu consigo medir peso, tá? E o mesmo vale para qualquer processo administrativo. Atendimento. O que do atendimento? É o tempo médio de atendimento? É o tempo médio de espera? É a efetividade do atendimento, que eu posso medir efetividade como se o problema foi resolvido ou não, tá? Qual que é o percentual de problemas resolvidos? Isso pode ser minha medição de efetividade. Então, a partir do momento que eu sei medir aquilo, a variável está bem classificada. E aí depois, é claro, vai ser muita brincadeira no Excel, tá? Análise de dados, o gráfico que gera o resultado do nosso projeto, que ajuda a gente a tomar decisão, a gente faz ele em 2 minutos. O tratamento de dados demoram 3 semanas, tá? A tentativa até achar o gráfico certo são mais 2 semanas, só brincando no Excel, brincando no Minitab. Então, ter dificuldade nisso é normal, não é fácil, é muita tentativa e erro, e em qualquer projeto é muita tentativa e erro. Por mais experiente que a pessoa seja nisso, ela vai ter que tentar muitas vezes até conseguir achar o resultado certo do nosso projeto. Então, é normal ter dificuldade, faça benchmark, converse bastante com pessoas experientes, troque bastante ideia. A gente tá com uma turma bem rica aqui, com pessoas com bastante experiência e experiências diversas. Então, converse com todo mundo, porque isso vai te ajudar no projeto. Aí você levanta e pergunta assim, galera, eu tô fazendo um projeto em suporte, tô fazendo um projeto no hospital, tô fazendo um projeto num setor administrativo, e converse que outras pessoas vão dar ideia, vão ajudar a abrir sua mente para fazer aquele projeto. O outro ponto que eu tenho aqui é quando a gente define as métricas a serem medidas nas nossas variáveis. Lá no começo, a gente também faz teste de hipótese? Não, na verdade, o teste de hipótese é para o analisar, tá? Lá no nosso começo, no nosso definir, a gente pode estar no máximo levantando as hipóteses, que seria o será que eu mexer na variável x vai impactar no y? Então é no máximo desenhar as hipóteses, desenhar umas ideias na nossa cabeça para ajudar a direcionar a gente no que a gente vai medir e no que a gente vai analisar. Beleza? Deixa eu ver, próxima pergunta. Ishikawa e 6M são o mesmo, correto? Vi 2 definições no slide. Tá. O Ishikawa é uma ferramenta que utiliza o 6M, né? Vamos lá. O Ishikawa é a ferramenta de causa e efeito, que basicamente ele fala o quê? Desenhe uma espinha de peixe, que a cabeça vai ser o efeito, tá? Qual que pode ser um efeito? Pode ser um positivo ou negativo, mas geralmente o Ishikawa utiliza para efeitos negativos. Qual que é um problema? Meu carro está vazando óleo. Isso é um efeito, é um modo de falha que nem a gente viu no FEMEA, tá? E agora, quais que são os possíveis motivos ou causas para estar causando o meu carro estar vazando óleo? Uma maneira eu fazer é de maneira aleatória, de eu começar a falar, pode ser que a mangueira esteja com problema, pode ser que o parafuso esteja mal apertado, pode ser que a mangueira esteja ressecada, pode ser que o meu óleo que seja ruim, ou etc. Eu posso falar de maneira aleatória e fazendo vários espinhas ali no meu peixe. Ou pode ser que eu faça de uma maneira, vamos dizer, estratificada pelos meus 6Ms. Os 6Ms são as 6 possíveis causas de variação de um processo. Guardem isso, tá? E aí eu vou desenhar 6 espinhas principais do meu Ishikawa. A espinha M1, que é meio ambiente. A outra, mão de obra. A outra, medição. E aí eu vou desenhando cada um dos 6M. E aí na hora de eu fazer o meu brainstorm, eu começo a pensar quais que são todas as coisas do meu meio ambiente que podem causar o óleo do meu carro está vazando. Pode ser que seja um ambiente muito quente, um ambiente muito úmido, ou pode ser coisas perfuro-cortantes dentro do meu meio ambiente. Tá. E agora em relação à máquina, quais são as coisas de máquina que podem fazer o óleo do meu carro vazar? Pode ser uma pressão muito alta, uma pressão muito baixa, ou sei lá o que. E a gente começa a fazer esse brainstorming focado nesses 6Ms,
focados nessa causa de variabilidade. Então, o Ishikawa, basicamente, ele utiliza os 6Ms para ajudar na nossa estratificação, na nossa ideia, tá bom? Deixa eu ver aqui se tiveram mais dúvidas. Teve uma outra aqui. Pelo jeito não é tão dúvida assim, é mais um comentário de vocês se ajudando, isso é ótimo, tá? Então, galera, agora que eu vi as dúvidas mais básicas que apareceram ali no chat, se alguém tiver mais alguma dúvida, manda no chat, ou quem não tem vergonha, pode mandar aqui. E agora vamos abrir o microfone e começar a bater papo. Vamos lá. Alguém tem mais algumas dúvidas? Quer perguntar, quer abrir o microfone? Vamos nessa. A minha dificuldade é sobre a entrada e a saída. Estou falando de produto tecnológico. Então, eu entrei ali o processo é de desenvolvimento, o processo é esse. Então, eu entrei com. Na hora que saiu errado. Então, essa mesma saída, ela se torna na sprint seguinte a minha entrada. Porque eu não entrego para o meu cliente, na verdade. Eu considero isso uma saída errada ou não? Boa. Aí realmente você tem uma coisa mais difícil, porque a gente está falando de processo de desenvolvimento. O DMAIC que a gente aprende e o Lean Six Sigma, o Green Belt, ele é muito focado da gente estudar em processos de que eu não estou desenvolvendo nada novo, eu estou fazendo uma coisa que já existe, eu estou todo dia fabricando a mesma peça. Quando eu estou num time de tecnologia, cada dia eu estou fabricando uma coisa diferente, tá? Então aí a gente vai para Design for Six Sigma ou a gente vai para outras metodologias. Aí é mais complexo, tá? O que eu aconselho nesse caso? A gente tem que criar um processo nosso de tecnologia que seja cada vez mais robusto. E aí a gente acaba utilizando muito o Scrum e a gente tem outros indicadores que ajudam, tá? Primeira coisa, eu posso ter um problema em tecnologia que é chamado produtividade dos devs, que é Isso. uma coisa que a gente enfrenta pra caralho no Scrum, que é virar e falar assim, puta que pariu, essa semana meus devs estão fodidos, estão trabalhando que nem um condenado e não conseguem entregar o que a gente planejou na sprint. Ou seja, eu planejei uma sprint errada que eu coloquei objetivo demais ou user stories demais. Ou às vezes eu posso falar assim, nossa senhora, meus devs terminaram a sprint em 2 dias, tá? Mas Então, eu entregaram tudo posso ter... errado. Isso é raro acontecer, né? Porque a gente geralmente coloca mais coisas. Mas eu tenho um problema ali voltado para produtividade que pode acontecer. Se eu tenho um problema voltado à produtividade, eu tenho que ter alguma maneira de medir a produtividade dos meus devs e do meu time. Primeira coisa, vamos falar de algumas coisas, umas regras básicas voltadas para o Scrum, que o Scrum fala muito. Não vamos ficar mudando muito o nosso time. Então, não vou pegar, essa sprint eu vou pegar o dev tal, essa sprint eu vou pegar o dev tal, essa sprint eu vou pegar o dev tal. Não, de acordo com o Scrum, vamos formar um time, seja de 3, seja de 4, seja de 5 devs, a gente determina lá, e eles vão trabalhar naquele projeto focado, sem eu ficar colocando e tirando o dev que nem um retardado. Essa é a primeira coisa para ficar fácil. A segunda coisa é eu entender que existem níveis de senioridade. Eu tenho um dev júnior, pleno e o sênior. Enquanto num sênior eu posso esperar que ele faça uma determinada user stories em 4 horas, o júnior pode ser que ele demore 2, 3 dias, tá? Então, na hora de medir a produtividade, eu vou dividir por senioridade, tá? Então, o que isso vai significar? No Scrum, a gente tem aquela parte de pontuação de user stories. E eu vou falar que uma user stories tem uma pontuação 1, uma pontuação 2, 4 e etc. Tá? Eu vejo muito dev utilizando, por exemplo, user stories do tamanho PMG e GG. Tem muita empresa que usa isso, tá? Aí o que eu falo para você fazer um a mais? Faz o PMG e GG de acordo com o nível de senioridade, tá? Então, eu vou ter os meus devs e eu vou determinar uma user stories, que vai ser a minha user stories padrão P, padrão M, padrão G, padrão GG, para cada nível de dev. E aí eu vou fazer uma correlação entre elas. Por exemplo, uma user stories tamanho P para um júnior, não, na verdade, para um sênior, é a mesma coisa que 4 nível P para um dev júnior. Ou 5, ou alguma relação assim. E aí,
Por exemplo, eu posso trazer tudo para uma mesma base de dados, fazendo multiplicação de quantidade de tempo que eu gasto em cada uma delas. E aí eu sei a senioridade dos meus devs, que é o quê? Ah, o meu time tem 2 sêniors e tem um júnior, tá? E aí eu vejo, nossa, uma tamanho P é 4 horas, uma tamanho M é 8 horas de trabalho mais ou menos. Então, se eu tenho um dev sênior, ou ele faz 20 atividades P na semana, ou ele faz 10 atividades M, ou alguma coisa assim. E aí eu faço um cálculo e eu sei qual que é a quantidade total, média mais ou menos, que o meu time gasta para fazer as atividades. Aí, quando eu começo a puxar as atividades, as user stories para minha sprint, eu faço um dashzinho, eu faço alguma coisazinha que eu estou medindo qual que é o esforço total. E eu sei qual que é o esforço total que meus devs conseguem fazer. E aí eu faço um cálculo, uma matemática num dashboard se eu vejo se está dentro do que eles conseguem ou se está fora do que eles conseguem. Então, isso é medindo produtividade. Só que isso funciona bem caso eu tenha pontuado certo se aquela user stories é PM ou G. E aí volta na melhoria da produtividade, que seria o quê? Ao invés de eu ter certeza que aquilo é um PM ou G, eu vou começar a medir. Então, toda vez que meu dev atribuiu uma tarefa e ele falou que aquela tarefa é P, você vai medir quanto tempo que ele gastou. E você falou já, teve algum padrão que falou que uma tarefa P é de 4 horas, ou é de 6 horas, ou é de 8 horas. Vocês tiveram que criar algum padrão desse. E aí você vai criando uma carta de controle e verificando se na média o que o Dev Júnior falou que é P, que ele demora 4 horas, se ele está gastando em torno de 4 horas. Se ele está gastando em torno de 4 horas, beleza, aquele tipo de atividade está bem padrão, ele está sabendo dimensionar bem. Agora, se tem uma variabilidade muito alta, está saindo fora do P e entrando por M, quer dizer que ele não está sabendo dimensionar bem. Isso significa o quê? Que a User Stories não está clara o suficiente. Que a pessoa não está sabendo quebrar ela tão bem e entender o nível de dificuldade dela. Então, aí a gente tem que trabalhar em deixando mais claro. Então, a partir do momento que a gente define o que é o PMG, define nível de senioridade, cria esse dashboard de controle e começa a medir e acompanhar se aquele nível está ok, se o que eu coloquei P realmente eu estou gastando em torno de 4 horas, eu começo a entender a produtividade dos meus devs. Só que aí não estou olhando a parte de defeitos, de estar produzindo coisa boa ou coisa ruim, tá? Essa é uma maneira que a gente faz no Scrum, utilizando conceitos de Six Sigma, para a gente analisar a produtividade dos devs. Esse é um problema para a gente corrigir. O segundo problema é o problema de qualidade, tá? O problema de qualidade é o que eu falo é trampo do PO, que seria o quê? Se eu pedir para os meus devs fazerem uma página, e aí eu fui lá, quebrei aquela página em várias user stories. Chegou no final da sprint, eles cumpriram todas as user stories, e você falou que o objetivo não foi cumprido, quer dizer que você, como PO, quebrou errado. Simples assim. Tá? Então, essa é a parte do refinement. É a parte que a gente vai trabalhar em toda a retrospective, de ver como que eu tenho que quebrar melhor para que eu garanta que aquilo esteja cumprindo o meu objetivo. Tá? E, além disso, existem testes de usabilidades que a gente precisa fazer e precisa estar dentro da nossa sprint para a gente garantir a eficiência daquilo. Então, eu tenho testes de back-end, que eu vou fazer, às vezes, até testes automatizados para passar no meu código e ver se aquele meu código está funcionando. E eu posso ter testes de UX, de usabilidade mesmo, que eu vou colocar algum usuário para usar aquilo e testar e verificar se aquilo tá bom. Tá? Só que, olha, é Scrum, é desenvolvimento, vai ter vezes que a gente vai acertar, vai ter vezes que a gente vai errar. O importante é a gente utilizar a retrospective como uma ferramenta para melhorar cada vez o nosso desenvolvimento. Nossa, o teste de back-end não detectou o meu erro. Como que eu faço um teste de back-end melhor? Isso tem que entrar na próxima sprint para a gente criar um teste melhor. Como que o teste de usabilidade não detectou o erro da minha user stories?
Então, eu tenho que criar um teste de usabilidade melhor e eu vou melhorando de pouco em pouco, porque cada empresa de tecnologia, cada desenvolvimento diferente, eu tenho uma peculiaridade diferente, então é importante no Scrum a gente ir melhorando de pouco em pouco. E eu acho que essas ferramentas que eu falei, elas ajudam um pouquinho em como que a gente trabalha, mas vai demorar no mínimo de 4 a 6 sprints para a gente começar a pegar o jeito do negócio e melhorar o nosso time dev. Isso que eu não trabalho com dev, hein? Mas eu converso com muita gente que trabalha com dev, então isso ajuda a abrir cabeça. Vamos lá, mais dúvidas? Eu gostei. O Eric mandou uma dúvida: como trabalhar com séries temporais e saber se uma série é semelhante a outra, tá? Isso daí a gente tá começando a entrar em um pouquinho de ciência de dados, hein? Vamos lá. Guilhermino, você tá aí? É buscar semelhança mesmo, né? Eu não sei se eu consigo falar, né, com todo o termo técnico, mas voltando lá para o Python, né? A gente usa o Arima, Sarima, Sarimax, até o NeuroProfit. Então, muitas das vezes eles trazem isso para a gente pronto, né? Então, é muito mais tranquilo, muito mais de boa, entendeu? Eu É, acho em, que em pode análise falar. de série temporal, a própria análise gráfica ela já ajuda a gente bastante, porque Sim, de olho a gente já começa, opa, parece que tá parecendo esse negócio aqui. Então, a análise exato. gráfica ajuda. Então, a gente volta lá para o interaction plot. Quando a gente tem paralelismo, quer dizer que não tem interação entre fatores. Aí, numa série temporal, acaba sendo a mesma coisa. Se é uma série, se são séries muito paralelas, quer dizer que possivelmente elas são parecidas, são semelhantes, tá? O que muitas vezes pode acontecer é a gente ter séries temporais parecidas, porém deslocadas, tá? Então, parece que os dois gráficos são semelhantes, só que eles estão deslocados. Aí tem alguma sazonalidade deslocando eles. Aí eu utilizo algum fator de deslocamento, mas a análise visual vai ajudar a gente a ver o quanto que a gente tem que deslocar. Daí a gente faz esse deslocamento e faz a mesma nova análise de dados ali para ver se a gente tem essa semelhança ou não. Mas vamos dizer, eu não peguei para estudar, eu não sou cara expert de séries temporais, tá? Então ainda não peguei para estudar essa parte ali a fundo de estatística para ver as ferramentas, mas as análises gráficas e visuais ajudam a gente a ter noção. Isso é a mesma coisa para o Greenbelt, tá? As análises gráficas ajudam a gente a apontar a direção e a gente utiliza a ferramenta estatística para comprovar. E aí no final, com certeza, vai ser algumas medições de variabilidade entre uma e outra para verificar se são iguais ou não. Beleza? Mais alguma? O data viz em séries temporais é extremamente importante. Sem data viz em séries temporais, não tem o que fazer. É isso. Exato. Então, galera, vou só dar um pouquinho de spoiler do Day 1 aí para vocês, que eu sei que vocês estão empolgados, né? O primeiro day aí do Black Belt é o day que eu mais gosto, mas é o day que eu nunca dou, né? Então é estranho. Vai ser um day dado pelo Zucoloto. Por que que é sempre ele que dá esse day? Porque basicamente é um day falando sobre Lean. E o Zucoloto ele fez mestrado e doutorado e com o maior especialista de Lean que teve nessa nossa atualidade, né, que é o Dr. Sunny. Infelizmente faleceu ano passado, mas o Zucoloto conseguiu pegar todo o conhecimento dele, virou o discípulo dele. Então, é muito legal. É um conhecimento muito pesado de Lean, mas é um conhecimento interessante porque ele trouxe ele voltou o Lean às raízes, eu iria dizer, tá? Porque o Lean foi criado voltado para pessoas, de melhorar as condições de trabalho para as pessoas, para que a eficiência seja eu conseguir fazer mais com menos para que as pessoas trabalhem melhor. Só que ele trouxe uma abordagem metodológica, o Dr. Sunny, que eu assisti o curso dele o ano passado, que foi muito legal, de como que eu pego o meu projeto que eu estou fazendo de melhoria, o meu projeto de Lean, e eu estou olhando os nossos indicadores, fazendo análise do processo, e como que eu correlaciono aquilo para indicadores de pessoas, para People Analytics, para que eu faça com que o meu projeto seja focado em melhorar as condições de trabalho e melhorar as coisas para as pessoas, para garantir que eu esteja colocando ferramentas de controle do meu processo para que as melhorias se perdurem, porque eu melhorei tanto as condições de trabalho que as pessoas amam fazer dessa nova maneira porque ficou mais fácil de trabalhar,
tá? E a gente sabe que na etapa de melhoria e controle de um processo é uma desgraça, porque ninguém gosta de mudar. E a gente tem dificuldade porque a gente fala assim, não é assim que faz, é assim que faz, e ninguém quer fazer daquela maneira, porque ninguém gosta de mudança. E ele trouxe uma metodologia para a gente analisar quais que são os principais pontos de atrito que a gente vai ter numa melhoria de um processo, de um projeto, e a gente atuar de forma preventiva para a gente garantir que a galera vai estar comprada com isso. Então, é uma pegada bem legal, uma pegada bem filosófica, mas é legal para a gente fazer pensar. E também bem estruturada e que fala assim, olha, nesse caso você vai ter atrito. Então é aqui que você tem que atuar e é aqui que você tem que tomar cuidado. Nesse caso aqui é o contrário, tá? Essa daqui vai ser um ciclo positivo que vai fazer com que a pessoa adore fazer aquilo. Então aquilo eu vou valorizar mais, vou utilizar mais. Então vai ser bem legal o conteúdo que ele vai passar. E é claro, tem um conteúdo um pouco voltado para business, que é focado em como que eu faço um portfólio de projetos. Que muitas vezes eu tenho que fazer muitas melhorias dentro da empresa e eu tenho que ver qual que eu vou priorizar. Então, algumas técnicas diferentes de priorização, de olhar para uma fábrica, para uma empresa como um todo e traçar um portfólio de projetos de uma forma melhor, de uma forma, vamos dizer, utilizando um caminho crítico melhor para a gente conseguir traçar trilhas melhores para os projetos. Aí, depois do Day 2 para frente, aí a gente vai mergulhar muito mais no mundo da estatística mesmo. Então, pessoal, é isso, tá? Vamos ficando por aqui. A gente extrapolou um pouquinho o horário, mas adorei passar esse tempo aqui com vocês. Sabadão vocês vão estar lá com o Zucoloto. E aí, no outro day, vocês estarão comigo. E eu vou ver se eu gravo o áudio ainda hoje com vocês, falando o que é bom vocês darem uma revisada para esse sábado. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiros da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.